Começa agora Pessoas de Valor. Nós estamos aqui numa gravação super especial na de casa, nesse espaço maravilhoso. O programa Pessoas de Valor, ele tem esse fundamento, esse princípio de trazer pessoas que cuidam das outras pessoas. E no caso da Letícia Berlim, é uma dessas pessoas, porque ela é psicóloga, mas também tem especialização, trabalha na área hospitalar, trabalha na área de, vamos chamar de transtornos alimentares, né? Que essa área é bem rica, é bem incrível. E a gente vem acompanhando um pouco esse tema. Recentemente a gente falou também com a Camila, que é uma nutricionista, sobre essa área, e a gente falou sobre a importância, é quase que uma integração entre os programas, porque fala da importância dessa área do acompanhamento psicológico sobre a questão de restrição alimentar, tanto dieta como a própria alimentação ou a reeducação alimentar. No teu caso, você trabalha um pouquinho então com essa área, né, que é do comportamento, e eu vou fazer uma pergunta para começar o programa, que quem assistiu lá com a Camila vai fazer essa conexão. Que assim, é tão difícil mudar os hábitos alimentares, porque quando a gente fala em reeducação alimentar, a gente pega lá a parte nutricional, né, e fala assim, poxa, precisa comer menos isso ou mais aquilo, por causa de gordura no fígado, por causa de uma série de coisas, para você se manter saudável. E aí essa parte emocional parece que nos persegue, não é isso? Exatamente. Primeiramente, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Inclusive, eu vi a entrevista da Camila, muito legal, então a gente já consegue fazer esse link. E na verdade, como um todo, é difícil a gente fazer uma mudança, porque nós estamos acostumados a ter um comportamento, a ter um tipo de pensamento, e no momento que a gente começa a perceber que não está sendo legal, que está afetando a minha vida, é o momento que a gente começa a se questionar e ver para onde que eu posso ir, o que eu posso mudar. Indo para essa área da parte alimentar, nós temos dois tipos de fome, para a gente conseguir mostrar isso para o público, que seria a fome física e tem o comer emocional. Então, o que acontece na fome física? Que é o que nos persegue. Exatamente. Então, a fome física, ela acontece de uma forma gradativa. No momento que a pessoa ela come, ela se sente satisfeita. E é uma fome que ela não vai escolher, não é seletiva. Então, ela vê um alimento ali na geladeira dela, estou com fome, pronto, já não preciso mais do alimento. Em relação ao comer emocional, é uma fome que ela acontece de repente e no momento que ela come, ela não fica satisfeita, porque na verdade a pessoa ela não quer a comida em si, é alguma coisa relacionada com as emoções dela que precisa ser cuidada e não em relação à comida. Então por isso que não vai ser qualquer alimento, ela vai em busca de um alimento específico, porém ela sempre vai querer mais, porque claro, não é do alimento, está muito mais relacionado com as emoções, com o afeto. Então eu tenho visto muito isso, tanto no consultório como no hospital que eu trabalho, essa dificuldade das pessoas de estar se relacionando com a comida, mas de uma forma saudável e não só de uma forma... Até trazer um pouquinho, Letícia, essa questão lá de trás, né? A gente que fala, às vezes, vai na própria psicologia, né? Tem um pouco essa questão lá da infância, da relação que os filhos têm, por exemplo, com a própria amamentação, de trazer próximo o afeto e tal. A gente acaba criando um vínculo emocional muito grande com os alimentos e isso já vem lá da infância. E aí a gente vai criando esses maus hábitos. Existe alguma, como se fosse um botão de reset, por exemplo, dentro do campo, né, das terapias, das técnicas que a psicologia apresenta hoje para as pessoas, que pudesse dizer assim, existe sim algumas formas de pegar uma pessoa que tem um hábito alimentar que vai lá dos primeiros anos, né, desde o momento que começou a consumir algum tipo de alimento, para mudar? Para poder comer de forma saudável. E é muito bom você trazer isso, porque realmente isso acontece lá desde o período gestacional. Então, desde os alimentos que as nossas mães escolhem para estar consumindo, isso já vai estar afetando o bebê. E aí ele vai se desenvolvendo, vai crescendo. Então, o nosso primeiro contato é a amamentação. Então, é o primeiro alimento que nós temos. E dependendo da forma como isso acontece, porque nem todas as mães podem amamentar e não tem
tem nenhum problema em relação a isso, desde que tenha todo aquele cuidado, aquele afeto, que tenha uma pessoa que é responsável por esse afeto, por esse cuidado. Então, assim, a forma como os pais, os cuidadores vão fazendo isso, estão apresentando o alimento, então a forma que isso é oferecido para a criança, o alimento, de estar ali na mesa, de estar ali cozinhando junto com os pais, vendo cada tipo de alimento. E o que eu vejo muito é que, assim, oferece uma vez aquele alimento e aí o filho, não quero. É salada? Eu vou deixar de lado. E aí os pais não oferecem de novo, não cuidam ali do alimento. Olha, esse alimento eu comprei em tal lugar, vem... E também tem um pouco os hábitos alimentares dos próprios pais, né? Eu sempre brinco, né? Assim, se o pai fica comendo chocolate e fica comendo carboidrato, gorduras o tempo inteiro, aí de repente nasce uma criança naquela família que os pais têm esses hábitos alimentares, como fazer, por exemplo, para uma criança educar os seus pais para depois esses pais poderem educar essa criança, né? É quase que transgeracional, assim, né? Sim, com certeza, porque muitas vezes é o que a gente vê, os pais falam, você não pode comer o chocolate, e o pai tá comendo o chocolate na frente do filho. Então, como que você vai falar para você não mentir, para você não comer o chocolate, seus pais estão no telefone, tá ali no trânsito, aí alguém liga, você pode vir aqui, eu preciso da sua ajuda? Não, eu tô aqui ocupado fazendo alguma coisa, o filho está vendo que o pai tá ali tranquilo, levando ele para passear, não tá fazendo nada assim que ele não possa, numa emergência, está ajudando ali a pessoa que está pedindo ajuda dele. Então, a gente vê muito isso dos filhos, que começam a perceber esse comportamento dos pais, e eu vejo isso muito na terapia, porque o que acontece? Os pais levam os filhos, falam, se vira, eu trouxe, tá com esse problema, essa é a queixa e eu quero uma solução, eu quero que o filho, ele comece a ter um outro tipo de comportamento, porque a forma como ele está se apresentando dentro de casa, na escola, não está sendo legal. Então, os pais procuram, e é o que eu falo, é importante que vocês também façam acompanhamento, exatamente. Então, indo para a sua pergunta, é muito importante que os pais também procurem ajuda psicológica, porque todo mundo precisa, claro, desde que você esteja disposto. Se a pessoa fala, não, eu não quero, tem muita gente que vai para terapia, mas não entra em terapia, não entra no processo psicológico, porque não traz exatamente o que precisa ser discutido, falar exatamente o que está acontecendo dentro deles. Então, o principal ponto é, eu quero ir, eu quero ver como que isso acontece, se é pra mim, porque às vezes a pessoa, ela fala, não quero me conhecer, não quero entrar em contato com os meus hábitos, tanto alimentares, como com todos os tipos de comportamento, né, exatamente. Produzindo lá dos avós, né? Quer dizer, tem isso. Sim, isso são todas as gerações. E quando a gente vai conversar com os pais, que aí vão falar das mães, aí as mães que têm algum exemplo da bisavó, da tataravó, a gente vê que já tem ali um comportamento que já vem de muito tempo. Enquanto não tem uma quebra ali do comportamento, então o filho ele pode perceber, olha mãe, esse comportamento aqui, está percebendo que não está legal? Está vendo que isso está te afetando? E aí pode ser que nesse momento a mãe, o pai, o avô pare para pensar, realmente é um comportamento que a minha avó já fazia, a minha mãe já fazia, já tinha esse pensamento, e agora você falando, estou começando a perceber que não é algo meu, porque muitas vezes não é algo nosso, é algo que já vem lá de trás, é que nem uma receita. Com certeza as pessoas de casa devem estar pensando uma receita de uma avó, de uma mãe, e aí quando vai ver está fazendo, por que você faz essa receita? Minha mãe que passou, exatamente, isso já vem. Agora, particularmente nos alimentos, né, claro, tem muita coisa industrializada, tem muita coisa que tá aí, assim, né, que eu falei outro dia, né, não é nem fast food, é trash food, né, mas assim, particularmente os açúcares, eles são muito ligados ao que eu chamo de sistema límbico, a questão das emoções e tal, porque tem a ver com a questão da glicose, da queima calórica e tudo mais, né. Assim, existe, por exemplo, no teu caso, principalmente no processo de terapia, alguns alimentos que são mais difíceis ou não de tirar ou de introduzir?
Claro, porque o doce realmente a gente vê que as pessoas elas vão direto. Então, ficou triste, ficou feliz, nós já somos direcionados a isso. As comemorações, sempre em volta da mesa, com comida, e a gente vê que tem muita presença do doce em si. E também o que acontece, o doce é o alimento que a criança ela mais gosta. Então, o amargo é o último que a criança tem o contato, o salgado é ali, é indiferente para ela, mas o doce é imediato. A criança experimenta um brigadeiro, experimenta um chocolate, pronto, você não precisa repetir como isso acontece com a salada, ali com a verdura, o legume, que os pais precisam estar o tempo todo mostrando. Então, assim, a gente percebe que já tem essa tendência. E aí, assim, indo para o lado da restrição, a gente restringe muito o doce. O que a gente faz? Não, você não pode comer. Ah, é doce, tem muita gordura, tem muito açúcar, não pode. Então, o fato do não já faz exatamente. Quanto mais tem a restrição, mais vai para a compulsão e a pessoa ela passa a comer o tempo todo. Então, o que é importante é justamente ter esse acompanhamento com o psicólogo, com a nutricionista, porque esse trabalho equipe é o que vai estar ajudando as pessoas a ter esse entendimento. Não, eu posso comer o brigadeiro, eu posso comer o sorvete, não tem problema, é um alimento como qualquer outro. Em geral, então, para reforçar a pergunta, assim, não existe um alimento que é mais difícil ou mais fácil de tirar, é muito mais ligado ao hábito que a pessoa tem de consumo daquele alimento, por exemplo, que ela está mais habituada, de repente tirar, seria isso? Sim, vai depender muito da história de vida de cada pessoa. Então, o doce em si a gente já percebe que é mais difícil, porque a maioria das pessoas acabam indo para o doce. Até tem algumas pessoas, acontece alguma coisa, vai para um outro lado, eu não gosto muito de doce. Mas pensando na maioria da população, já estamos acostumados, a gente acaba indo para o doce. Então, realmente acaba sendo mais difícil de tirar, mas não quer dizer que você tenha que tirar. É só a questão de ir diminuindo. Ao invés de comer um tablete inteiro, aí a pessoa ela vai comer e a gente vai trabalhando isso com a parte psicológica, porque vem a ansiedade, vem vários sintomas por conta da falta do doce, que nem quando você tira algo que a pessoa ela está acostumada o tempo todo, vai ter a abstinência, exatamente. Né? O açúcar acaba tendo, às vezes, até tem lá um livro que é o Sugar Blue, né? Tem algumas literaturas sobre essa questão da dependência do açúcar. O açúcar muitas vezes tem um efeito de compensação na psicologia, né? De a pessoa compensar, por exemplo, uma perda com a ingestão de mais açúcar, né? Acaba tendo um pouco essa relação. Existe um grupo de pessoas, por exemplo, aí no caso de açúcar entra o diabetes, mas aí entra gordura, com o caso de quem tem gordura no fígado ou quem tem problema cardíaco e tal. Em geral, e aí como você também está na área hospitalar, né? Eu acho que é legal abrir um pouquinho esse campo e até pelas suas especializações. Assim, existem pessoas que assim, o diabético perdeu uma perna, tipo, tá já assim, perdendo órgãos, tá comprometendo por uma questão vascular mesmo, tem trombose, um monte de coisa, e mesmo assim não tira o açúcar, né? Assim, as pessoas, na prática, as pessoas vão aprender mais pela dor do que pelo amor, no ponto de vista da psicologia? Isso acontece, porque os médicos, os psicólogos, os nutricionistas, tem todo aquele acompanhamento e vai falando realmente do que está acontecendo. Olha, está indo para o nível mais difícil, e aí é o momento também que entra a dieta para esses pacientes, porque aí realmente eles precisam ter um controle maior por conta da saúde deles. Então, em muitos momentos, realmente a gente percebe, a gente fala, olha, essa quantidade de doce vai ser difícil, então a gente vai trabalhando toda essa parte psicológica. Eu entendo que para você é difícil, né? Você ter que tirar algo que você gosta, ou ter que diminuir de uma forma muito drástica, mas tem todo o acompanhamento ali com todos os profissionais da saúde, justamente para ir mostrando os exames e fazendo para ver como o paciente está. Mas em muitos casos a gente percebe que o paciente ele acaba não fazendo aquilo que é preciso para a saúde dele, que não é nem algo mais, eu não posso comer, não, realmente é algo que não pode, porque isso vai
vai ter uma consequência muito séria, a ponto do paciente perder o pé, perder a perna. Por isso que às vezes eu falo essa questão da dependência química, né? Que às vezes a gente não considera a alimentação, né? Eu até tive a oportunidade lá, como eu falei no programa da Camila mesmo, que eu já escrevi um artigo falando sobre essa questão dos transtornos alimentares, a questão da saciedade e tal, e a compensação. Às vezes a gente não enxerga, por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta completamente diferente como uma doença, né? Como um transtorno, né? O transtorno alimentar, às vezes a gente vai lá para bulimia, né? Para anorexia e aí ele vai para os extremos, mas nesse meio aí que tem, por exemplo, até chegando a uma obesidade mórbida, outros casos que a gente fala, isso aí a gente não vai enquadrar dentro disso ou dentro daquilo porque a gente não vai ficar rotulando. Mas a verdade é que todas as pessoas deveriam ter um suporte, um apoio profissional para poder ir saindo, né, desse fantasma, né, que é a alimentação. Muitas vezes a má alimentação, como eu falei, né, acaba sendo uma coisa que não é simplesmente vou apertar um botão e a partir de amanhã eu vou comer salada, né? Tem um pouco disso também, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo muito rápido, a gente volta já aqui no Pessoas de Valor com a Letícia Berlin falando sobre essa questão de alimentação e no próximo bloco a gente também vai falar um pouquinho sobre essa questão de como estão os hospitais, principalmente nesse momento de pandemia, tá bom? A gente volta já. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre, preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. E agora, na volta do segundo bloco aqui na Pessoas de Valor, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, né? Não tem como não falar. Óbvio que a gente já tem alguns milhões de brasileiros vacinados, outros milhões de pessoas no mundo inteiro vacinadas, o que dá um pouquinho de esperança, mas ao mesmo tempo ainda dá um pouco de desconforto quando a gente pega profissionais da área de saúde. No caso da Letícia já foi até vacinada, ela trabalhando na área hospitalar, né? Mas e tem vários profissionais que já vieram aqui também que já a gente até cumprimenta, parabéns, já foi vacinado, porque é uma conquista, mas ao mesmo tempo a verdade é que grande parte da população não foi vacinada e mesmo depois de vacinado ainda tem alguns quadros que ainda está se testando, porque é aquilo que a gente brinca, né? E que tem muito de sério nisso, que é mesmo depois da vacinação, a gente não sabe o que vai acontecer dali um ano, né? Então, assim, será que tem uma reinfecção? Quanto tempo vai durar a vacina? Então, já estão se falando, por exemplo, de vacinar todo ano. Então, assim, ainda está... Os cientistas nunca foram tão valiosos como agora, porque se faz pesquisa o tempo inteiro. E eu tenho falado muito com as pessoas da área de saúde, em particular, que trabalham com a psicologia e a psiquiatria. E assim, a gente está pensando que, acho que todos concordam até agora, que vai vir uma terceira onda e a terceira onda vai ser mais forte porque a terceira onda não se vacina, que é a área mental, da saúde mental.
Então, assim, quem atende, até psicanalistas mesmo, mas pensando na psicologia, estão com a agenda lotada, que eu sei que é o teu caso, quer dizer, está todo mundo atendendo muito, né, sejam nos hospitais ou fora deles, porque tem muita gente que está sofrendo agora o efeito de um confinamento, que foi um confinamento bem rigoroso, né, então muitas pessoas, eu dou aula na terceira idade, por exemplo, nas faculdades, e tem gente que estava um ano sem sair de casa, e aí lógico que essa pessoa quando saiu na rua, estava com síndrome do pânico, porque ela não conseguia, porque ela ficava com medo achando que ia ser contaminada, né, então ficou uma coisa, quase que um filme de ficção. No teu caso, você está ali também atendendo em hospital, vendo esse quadro, na tua visão, essa terceira onda é real mesmo? Você acredita que vai vir essa onda dos problemas psiquiátricos, problemas psicológicos em detrimento, né, não colocando em segundo plano a questão da pandemia, sequelas da pandemia, mas do ponto de vista por conta do confinamento? Com certeza, na verdade isso já vem há bastante tempo, né? Tanto que teve um estudo feito em Oxford que 34% das pessoas que tiveram a Covid-19 estão com um problema psicológico. Então é muito sério. Muitas pessoas tiveram um transtorno de ansiedade, depressão, então, porque vem a insegurança, o medo, a questão financeira também, da pessoa não saber se ela vai poder comer no outro dia, se ela vai ter condição ali. Que é algo concreto, né? Mais do que falar, eu estou contaminado, eu posso me contaminar, é assim, olha, agora eu não tenho o que comer, né? É uma realidade. Exatamente, e essa questão, ao mesmo tempo, eu não quero sair para trabalhar, as pessoas falam, eu quero ficar em casa por conta do medo da contaminação, mas por outro lado, eu preciso sair para trabalhar, porque senão eu fico em casa, eu não vou ter o que comer, eu não vou conseguir pagar minhas contas, e aí é um outro problema que surge. Então, realmente, a gente vê essa crescente, e depois que tudo isso, não vou dizer passar, mas quando as coisas estiverem um pouco mais amenas, é muita coisa que vem, é um acúmulo. Então, as pessoas que estão com transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, não é simplesmente acabou, tudo terminou e as pessoas não estão sentindo mais nada. Exatamente, é muita coisa que está dentro dela. Então, de fato, essa terceira onda que você falou, dos problemas relacionados, dos problemas mentais, psiquiátricos, realmente é um problema muito sério que a gente vê essa crescente e por isso a necessidade de procurar ajuda, de cada vez mais procurar o apoio psicológico, ir no médico quando necessário, ver a saúde, porque isso afeta a saúde física, a saúde mental, é todo esse conjunto, não é apenas um fator isolado, é tudo junto que está ali. O que você tem visto, assim, por exemplo, trazer um pouco a tua prática agora, né, assim, na frente ali, na linha de frente dos hospitais? Porque as outras doenças, elas estão aí. Então, como você falou, não é apenas a Covid, é mais uma que veio para somar com tudo que vem acontecendo. Então, os hospitais lotados, quando vem uma outra doença, uma cirurgia que a pessoa precisa fazer, ela é deixada de lado, justamente por conta da lotação das UTIs, de tudo que a gente tem acompanhado, que a gente tem visto. Então, são os dois problemas, tanto a questão, a pessoa que está perdendo seu ente querido por conta do luto, mas também em decorrência das outras doenças que estão acontecendo. Então, não é somente a Covid é mais uma para estar aumentando ali tudo que está ocorrendo. Na prática, todo mundo está muito vulnerável, né? Porque de repente você está lá no ambulatório, aí você está falando com pessoas que estão com medo o tempo inteiro, né? E os profissionais também, porque eles estão ali na linha de frente, eles estão esgotados, eles não aguentam mais estar ali, porque o tempo todo você vendo morte, e eles também com a própria insegurança, e aí surge uma nova cepa, e depois uma outra, e aí você fica muito perdido, e como você falou anteriormente, as pessoas também, os pesquisadores também, tá todo muito em dúvida do que vai ser, como que vai ser, por mais que a gente tenha um conhecimento maior hoje em relação à doença, mas ainda é muito incerto. Então, isso de ser incerto, toda essa insegurança, isso traz ainda mais medo, porque a gente fica muito receoso mesmo de ir para qualquer lugar. O que você falaria, por exemplo, para uma pessoa que nos assiste agora, que está morrendo de medo, por exemplo, de sair de casa, ou de se contaminar, de ter contato com as outras pessoas, assim? Eu sei que cada caso é um caso, mas de forma geral, assim, que eu gosto muito também de pensar que o programa pode atingir pessoas, como às vezes acontece, falar, poxa, eu estava assistindo e aquilo que, por exemplo, a Letícia falou, me ajudou muito, tal. O que você poderia falar para uma pessoa, como se pudesse dar um conselho, né? A gente sabe que conselho não se dá, mas como que seria, assim, que dica que você
poderia dar para os nossos telespectadores, principalmente esses que estão vivendo esse medo, essa insegurança desse momento, assim? Eu acho que é muito importante filtrar o que você está vendo na televisão, porque são vários noticiários, nós somos bombardeados o tempo todo, então filtrar aquilo que você está vendo, que você está acompanhando, e também muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes são algumas pessoas que acabam potencializando a sua insegurança, a sua incerteza, o seu medo. Então, se acolha primeiramente, mas também acolha o próximo, aquela pessoa que está ali com você, aquele abraço virtual. Então, acho que é importante isso, o acolhimento e muito cuidado com tudo que nós estamos vendo mesmo. E sempre procurar uma ajuda quando for necessário. Quando a pessoa não puder fazer isso sozinho, procurar ajuda psicológica, uma ajuda médica, nutricional. Uma coisa que a gente defende bastante até aqui no programa, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, poxa, você traz pessoas de valor, né? Que a gente brinca até, esse nome é um nome bem bacana por conta disso, né? Porque traz esse valor, mas ao mesmo tempo a gente procura muito, a gente tem, por exemplo, a BRH que apoia, tem empresas, inclusive na área de saúde, que apoiam o programa, e os profissionais que vêm aqui, né? Sempre a gente busca levar para as pessoas assim, não é questão de não acreditar em determinadas linhas ou não, né? Mas a questão é de você buscar, aí todo mundo fala muito hoje da ciência, né? Mas buscar fundamentação, quer dizer, a gente não fez uma porrada de mestrado, doutorado e pós-graduação e tal, para chegar uma pessoa que fez um curso de final de semana e falar, olha, eu vou fazer aqui uma hipnose em você. Exatamente. E vou te curar, né, do medo, do pânico e tal, sendo que de repente tem uma terapia que você vai fazer durante meses ou anos para poder fazer essa mesma construção. E aí vende a solução fácil. Exato, porque é atrativo. No momento que você vê, eu vou curar, em 15 dias você já não vai estar mais com ansiedade, com depressão, a pessoa olha, ela está tão fragilizada que ela compra aquela ideia. Sim. E ela vai pagar um curso caro, ela vai fazer com alguém que não tem nenhuma especialidade, nenhuma graduação. E até cuidado, né? Exatamente. Eu acho que independente da especialização é a questão do cuidado, porque aqui a gente não está falando em ter um doutorado, um mestrado na área, né? Uma especialização, mas ter um cuidado com as pessoas, né? Por isso que a gente também tem um cuidado super grande, né? Em trazer os conteúdos para as pessoas para passar isso. Não é um discurso como o Bruno faria, a gente brinca, né? Fala assim, o discurso anti-coaching, né? Não é isso, até porque a gente traz coaches aqui que a própria Renise Gomes, que é coach, mas também é psicóloga e faz um trabalho muito bom com o método coaching, né? Mas é de respeitar essa questão dos valores mesmo, né? De poder passar. E aí, por isso, quando eu falo assim, qual é a dica que você daria, né, para as pessoas? Justamente para poder alimentar um pouco quem está lá do outro lado da câmera, né? Que está assistindo a televisão em casa nesse momento e pensar assim, poxa, o que vai ser de mim? Porque eu, inclusive, conheço pessoas que não estão saindo de casa, estão com medo de sair de casa. E a entender que o confinamento e o excesso de confinamento, como o excesso de alimento, às vezes o excesso de tudo, pode provocar algum transtorno. E aí, nesse momento, não queira resolver sozinho, né? Porque senão daqui a pouco você vai num buraco maior ainda. Sim, né? Então, buscar ajuda profissional, no caso como da Letícia, tal, de outros profissionais que a gente traz no programa e outros profissionais que, independente de ter passado no programa, né, mas que estão aí para atender e acolher, é muito importante, né? Sim, essa seriedade, porque tem muitos profissionais sérios, então sempre que você for procurar, você buscar de onde vem aquele profissional, o que ele faz, qual é o trabalho dele, porque isso vai ajudar muito. Então, eu trabalho no consultório, trabalho online, tive que me readaptar com a pandemia, porque eu já atendi online, mas era uma quantidade mínima comparando agora que a maioria das pessoas querem online e muitas vão ficar no online. Sim. Mas é isso, é você buscar um profissional que faça sentido para você, não simplesmente ouvir aquele tema, aquele título, eu vou lá, eu vou comprar sem saber o que é, o conteúdo, e sempre que for algo muito atrativo, você precisa desconfiar. Se eu estou olhando ali algo que vai resolver rápido o meu problema... No fundo, todo mundo sabe que não existem soluções rápidas, e principalmente rápidas e baratas, né? Quer dizer, aí você fala assim, poxa, se o processo mental de construção de hábitos demorou uma vida inteira, alguém que fala para você que vai te tocar, né, e que vai em um primeiro contato ou num final de semana ou em poucos dias e vai resolver isso, é para se desconfiar, né? Não podemos ser bobos nesse momento, né? Sim, mas é a fragilidade, então as pessoas vão ali na parte frágil do outro, né? Que tá inseguro, tá ali com uma ansiedade, sim, rápida, né? Tá no nível tão assim difícil, tá elevado a ansiedade da pessoa, a depressão da pessoa, que no momento que ela olha, ela vai comprar imediatamente. Então é você ir num ponto daquela vulnerabilidade.
verdade. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, isso é essencial a gente pensar e a gente sempre analisar aquilo que a gente está comprando. Legal. Quem está te assistindo vai achar onde? Vai te achar no Instagram? Como que as pessoas te encontram? Dá uma dica aí que a gente coloca no vídeo. Claro, vai me achar psicóloga Letícia Berlim. Berlim com M de Maria no final, que aí vai conseguir achar o meu Instagram. Exatamente. Perfeito. Aí segue lá, Letícia, e a gente vai ficando por aqui, né? Muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Foi ótimo, né? Essa discussão. De certa forma, a gente acabou fazendo com a Camila na semana passada e com a Letícia, a gente acabou fechando um pouco esse tema. Sim, que é tão importante, né, da questão dos transtornos alimentares, e lembrar que você está no meio de uma pandemia. E aí, assim, se você está procurando evitar não se contaminar, a melhor forma é você começar a se alimentar de forma saudável e começar a entender que isso faz parte também, né? A saúde física e a saúde mental fazem parte de um todo, tá bom? Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Pessoas de Valor fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem aqui na Santa Cecília TV. Até lá.